hoje não é uma exposição de um texto bíblico, é uma palestra sobre como o calvinismo ele vai muito além dos chamados 5 pontos. Mas antes de entrar no assunto, eu quero te convidar a orar comigo mais uma vez. Senhor, nós pedimos nessa noite que o Senhor seja conosco, que ao considerarmos diversas facetas da vida cristã, o Senhor nos abençoe, nos abra os olhos e nos ajude a te amar cada vez mais. No nome de Jesus. Amém. Imagine que você fosse a Genebra, na época em que Calvino estava por lá, vivo, pastoreando, pregando e tudo mais. E você estivesse em Genebra, a sua máquina do tempo, e você vai lá e se encontra com o grande reformador francês que morava na Suíça. E você fosse conversar com ele, você chega para Calvino e vê aquela barba gigante. O que você ia falar para ele? Você ia falar assim, você usa balme de barba para tirar o frizz? O que você faz com essa barba para ela ficar magnífica desse jeito? Não, eu imagino que você não falaria isso. Mas talvez você perguntasse assim, seu João, por favor, me fala aí dos 5 pontos. Sabe o que ele diria para você? Que 5 pontos, amigo? Eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Porque veja, essa ideia de resumir o calvinismo a 5 pontos, isso é algo que surgiu muito depois na história da igreja. Calvino mesmo nunca tentou resumir o seu pensamento a meras 5 proposições, ou 5 doutrinas, ou 5 pontos de vista teológicos. Na verdade, Calvino, porque ele acreditava que a Bíblia o faz, buscava ensinar uma visão cristã do mundo, que dizia respeito à vida como um todo. Não apenas a doutrina da salvação. Os chamados 5 pontos do calvinismo, que nós estamos acostumados com ele, talvez você esteja acostumado, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível do Espírito e a perseverança dos santos. Essas 5 frases ou 5 doutrinas, elas dizem respeito à salvação. Como somos salvos, por que somos salvos, quem é que faz o que na salvação, pode-se perder a salvação ou não pode, e assim por diante. E isso é calvinismo. Mas calvinismo vai muito, muito além disso. Talvez vocês já tenham visto um livro muito interessante da editora Cultura Cristã, que se chama Calvinismo, escrito pelo grande holandês Abraham Kuyper. E talvez você tenha pego esse livro e você abriu procurando uma exposição dos 5 pontos e você vê ele falando de ciência, de arte, de política. E você fica, ué, cadê os 5 pontos? Porque não é isso o calvinismo. O calvinismo é muito mais. Hoje eu pretendo ajudar você a ampliar esses horizontes. Talvez você tenha se interessado pela fé reformada, que é um outro jeito de dizer calvinismo. Talvez você tenha se interessado por isso, justamente por essa via de acesso. A doutrina da predestinação ou alguma dessas outras coisas que eu mencionei. E hoje vai ser um bom dia para você abrir esses horizontes e perceber que se você está interessado nesse jeito de ver o mundo, então tem muito mais coisa para você aprender. Vai muito além de ficar brigando no Twitter sobre predestinação. Por favor, não fique brigando no Twitter sobre nada, tá bom? Só sobre coisas leves, tipo café com ou sem açúcar. Esse tipo de coisa você pode discutir, mas não teologia. Então hoje o nosso resumo é os muitos pontos do calvinismo. Esse é o nosso assunto. Não dá para ser exaustivo, claro. Eu selecionei 7 pontos para vocês. Além daqueles 5. 7 pontos para a gente conversar rapidamente, cada um deles. Se eu for falar meia hora de cada, não vai dar certo. Mas um pouquinho de cada um para vocês abrirem os horizontes. Então, além da soteriologia, o primeiro destaque que eu quero trazer acerca do calvinismo para vocês é: o calvinismo é um sistema que tem uma elevada estima pela glória de Deus. Ué, pastor, mas algum crente não pensa na glória de Deus? Teoricamente, todos os sistemas gostariam de trazer glória ao nome do Senhor. Mas o calvinismo tem isso como a sua preocupação principal. A preocupação principal do calvinismo não é como nós somos salvos. A preocupação do calvinismo é como que Deus é glorificado na história do mundo, nas nossas histórias individuais, no avanço da igreja,
nas situações que acontecem nas nossas vidas enquanto indivíduos, nas nossas famílias, no nosso país. O sistema calvinista de salvação, mencionada Tulip ou 5 pontos, ele é o sistema que traz mais glória a Deus. E por isso que nós insistimos nele. Não porque nós gostemos especificamente dele, mas porque ele é o caminho que eleva o nome do Senhor. Outros sistemas de salvação tendem a botar pelo menos uma parcela da glória na mão do ser humano. Outros sistemas de salvação vão dizer que o ser humano colabora, coopera, participa, que alguma parte da salvação se deve a nós. Seja a nossa inteligência em perceber que é melhor seguir a Jesus, seja a nossa capacidade espiritual afinada, seja o nosso entendimento de que a vida vai ser melhor assim. Não, o calvinista ele diz o seguinte: se não fosse Deus agindo em meu favor, meu amigo, eu nunca creria em Jesus. Se não fosse Deus me chamando para ser dele, o Espírito de Deus abrindo o meu entendimento, eu nunca seguiria Jesus. O calvinista diz: se não fosse Jesus Cristo me agarrando firme pela mão, eu soltaria da mão dele. O calvinista entende que tudo é para a glória de Deus, para o nome de Deus. Toda a discussão que os calvinistas gostam de fazer acerca da soberania de Deus, ela não é, em última instância, acerca de quem controla ou não. Ela é, em última instância, acerca de quem é a glória pela história desse mundo. Quem recebe os aplausos, quem recebe o mérito, quem deve ter o nome celebrado entre as nações? Nós ou ele? Então, queridos, em tudo que a gente vai falar nos próximos pontos, em tudo que a gente estuda nesse sistema de pensamento, é muito importante que você tenha em mente que ele é acerca da glória de Deus na salvação, glória de Deus na providência, ou seja, na forma que Deus controla o mundo, glória de Deus no culto. A gente vai falar sobre culto daqui a pouco. Glória de Deus em como nós vivemos no mundo de segunda a segunda. Não apenas como nós vivemos no domingo, no dia do Senhor, não apenas como nós vivemos naqueles 10 ou 30 minutos que você separa para fazer uma devocional todos os dias, mas acerca da glória de Deus no comer, no beber, no levantar, no deitar, no andar pela cidade, no ir a um culto num sábado à noite, ou um jogo de futebol no sábado à tarde. Que tudo isso é acerca do nome do Senhor. Se isso é verdade, o que não cabe, então, no coração do calvinista? Orgulho. Um senso de grandeza própria. Um senso de que é a nosso respeito. E, estranhamente, muitas e muitas vezes, nós vemos nos calvinistas esse tipo de orgulho que é totalmente incompatível com a declaração de que Deus é soberano, com a declaração de que tudo é acerca de Deus. Se foi Deus que fez tudo para que eu fosse salvo, que orgulho tenho eu? Que espaço tenho eu na minha vida para dizer assim: olha só como eu sou inteligente, eu sou calvinista. Olha só como eu sou especial, eu entendo os pontos do calvinista. Olha como eu sou demais. Mas infelizmente essa postura soberba é o que aparece em muitas e muitas discussões teológicas que eu vejo por aí. O calvinista deveria ser a pessoa mais humilde da conversa, sempre. Deveria ser aquele que entende completamente que se não fosse Deus agindo em seu favor, ele estaria perdido para sempre. Ele não complementou a obra de Cristo, ele não contribuiu para a obra de Cristo, ele não ajudou em nada. Foi tudo Deus, para a glória dele mesmo. Nós somos só os recipientes da salvação. Então essa é a primeira coisa, ela é breve mesmo, que eu quero trazer para vocês como um elemento central do pensamento calvinista. Uma visão elevada de que a vida como um todo deve ser apontada e direcionada para a glória de Deus. Segundo aspecto, o calvinista é alguém que tem uma visão elevada da autoridade da Escritura para toda a vida. Uma elevada visão da Escritura para todos os aspectos da vida. Talvez você conheça cristãos, e talvez seja o seu caso, que você acha que esse livro santo, que ele é acerca de o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Vou para o céu ou vou para o inferno?
Ou como que eu vou fazer para ir para o céu? O que eu preciso acreditar? O que eu tenho que fazer? Tenho que me batizar? O que eu tenho que fazer? Como se esse livro fosse apenas acerca disso. E ele é acerca disso, mas ele é muito mais, irmãos. Ele é um livro que fala acerca da realidade como um todo. Esse livro me ensina como eu crio meus filhos. Esse livro me ensina acerca do meu lazer. Esse livro me ensina acerca do meu dinheiro, acerca do meu trabalho, acerca do meu corpo, acerca da minha relação conjugal, acerca da minha intelectualidade, acerca dos animais, acerca do mundo, acerca dos descrentes, acerca da vida de domingo a domingo. Se você tem a noção de que a Bíblia é um livro para guiar a sua fé apenas no que diz respeito à salvação, você está vendo muito pequeno. O calvinista é alguém que busca seguir a palavra de Deus em toda a sua existência. Ela serve, claro, para a nossa devoção conjunta, o que acontece no culto público, mas vai muito além. Um coração que está focado na glória de Deus, ele é um coração que vai sempre se perguntar: eu estou trabalhando para a glória de Deus? Eu estou me relacionando com a minha esposa ou com a minha namorada para a glória de Deus? Eu estou usando o meu lazer, meu tempo livre para a glória de Deus? Eu estou usando o meu dinheiro, eu estou cuidando dos meus bichos, eu estou relacionando com meus irmãos, eu estou usando a internet, eu estou fazendo minhas viagens de turismo. Eu estou glorificando a Deus nessas coisas? Ou essas coisas não têm nada a ver com o Senhor? Nós gostamos de dizer que a Bíblia é o nosso único guia de fé e prática. Mas muitas e muitas vezes cristãos não ligam para esse livro, não procuram instrução dele. E um desenvolvimento muito interessante que Calvino trouxe, você pode encontrar isso nas Institutas, no livro 1. Aliás, fica a recomendação para você ler as Institutas. Pavora não, calma. Talvez você pense que as Institutas é um livro dificílimo de ler, incompreensível, bravinho, e que só os teólogos com doutorado deveriam sequer abri-lo. Deixa eu contar para você. É um dos livros mais gostosos de ler que existe. É um livro de profunda devoção e teologia cristã. Lá na igreja a gente está fazendo um grupo de estudos bíblicos e um dos assuntos que a gente está fazendo é justamente pegar as Institutas e ler conjuntamente. Uma edição mais moderna que traz um linguajar atualizado e é tão bom. E uma das discussões mais interessantes que tem ali nos primeiros capítulos das Institutas é acerca da necessidade da palavra de Deus. Calvino tem uma discussão muito bela em que ele traz o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, quando Paulo mostra pra gente que o ser humano ele é incapaz de, olhando a natureza, chegar à conclusão correta acerca de Deus. E o ser humano ele olha para a criação divina, ele percebe a glória do Senhor nos pássaros, nas árvores, nas montanhas, nos rios, mas que ele se nega a ser grato a Deus. E que Deus deu a sua palavra para que nós o conhecêssemos. Que Deus deu o seu livro santo para que a gente o recebesse. E uma discussão muito útil que Calvino tem nas suas Institutas é acerca de como que a gente sabe que esse livro é de fato a palavra de Deus. Como que a gente sabe que esse livro é a palavra de Deus? Tem muitas coisas que mostram que esse é um livro especial. Sua historicidade, sua confiabilidade histórica, as profecias que foram cumpridas, a majestade do seu estilo, a concordância entre as partes, tudo isso exalta a Escritura. Mas sabe qual que é a grande prova, segundo o pensamento calvinista, de que esse livro é a palavra de Deus? Sabe o que pode convencer o seu coração? Só o Espírito Santo de Deus pode convencer. O próprio Espírito de Deus testifica em nossos corações que essa é a sua palavra. Peraí, então você está dizendo que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é, e o Espírito confirma. O Espírito autentica. Já viu esse negócio de autenticar firma, reconhecer firma? Que negócio é esse de reconhecer firma mesmo? Por exemplo, você assina um contrato de aluguel de um apartamento, de uma casa, você vai lá na imobiliária, você pega o contrato e você assina. O que o dono da imobiliária pede para você fazer então? Leva no cartório. Reconhece lá. Bota um carimbo de que é você mesmo que assinou. Adianta você dizer para ele assim,
Não sou eu mesmo, garanto. Ele vai olhar para você assim. Sou eu, tô dizendo que eu sou eu, sou eu. Aqui, ó, minha esposa, ela vai dizer, não sou eu, amor. É ele. Adianta você dizer que você é você? Por que você precisa de um cartório? Porque você precisa de que uma autoridade superior e reconhecida por todos confirme a sua identidade. Hoje, por exemplo, para vir no meu voo de Brasília, na hora do embarque, eu mostrei meu cartão de embarque e o funcionário da Gol me pediu o quê? Um documento. Porque adianta eu só dizer pro cara da Gol, sou eu. Ele ia olhar assim, como que eu vou saber que é você? Pode ser qualquer um. Mas a autoridade do documento emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e tudo mais, dá fé pública de que aquele cara que está querendo embarcar com esse nome é ele mesmo, pode entrar. Perfeito. Agora eu te pergunto, qual é a autoridade que reconhece a Deus? A firma de Deus. Que autoridade há acima dele para reconhecer a assinatura dele? Nenhuma, né? Se Deus precisar ser autenticado por qualquer coisa que não seja ele mesmo, então existe alguém maior do que Deus. Então não é a mente humana que olha para a Bíblia, examina a Bíblia e fala assim, cheguei à conclusão de que esse livro é o livro santo mesmo. Reconheço a firma, carimbei, dou fé. Também não é a igreja. Os romanistas gostam de dizer isso, que a igreja é quem dá a credibilidade de que este livro é o que diz ser. Também não, nós não somos uma autoridade suficiente para isso. É o próprio Espírito de Deus que testifica em nossos corações acerca da santidade da sua palavra, acerca da divindade da sua própria palavra. Então esse é o segundo aspecto que eu queria ressaltar para vocês. O calvinista, ele tem em altíssima conta a autenticada palavra de Deus. O livro santo, que o próprio Espírito Santo nos convence, veio dele, é dele. Obedeça. Terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção para vocês é que o calvinista, ele é alguém que tem uma elevada visão ou estima do culto público. Do culto público. De novo, obviamente nós não somos os únicos que amam e valorizam o culto público. Por favor, não ache que eu estou dizendo isso. Mas um calvinista de verdade nunca vai ser alguém que tem uma baixa visão ou uma visão pequena do que acontece quando o povo do Senhor se reúne em assembleia solene para louvar o nome do Senhor. Nós temos uma teologia profunda, a gente não tem como entrar muito nisso hoje, mas há uma profunda teologia na nossa tradição reformada acerca de como é o culto, para que é o culto, como o culto deve ser feito. Nós temos a visão muito forte de que as devoções públicas, elas em muito superam a importância até mesmo das devoções privativas. Pergunta para você. Se eu chegasse para você e falasse assim, qual é a ocasião em que o crente mais cresce em intimidade com Deus, em conhecimento da palavra, em vigor espiritual? Talvez você respondesse, no meio a hora silenciosa, pastor. Quando estou só eu e Deus, e a Bíblia, e a gente cresce. Foi isso que você respondeu aí no seu coração? Veja, isso é muito importante, tá? Mas eu quero te lembrar do seguinte. Até 500 anos atrás, ou seja, por 3/4 da história da igreja cristã, ninguém tinha Bíblia em casa. Certo? Esse negócio de ter Bíblia em casa, isso é novo na história da igreja, relativamente falando. Essa ideia de que você pode tirar meia horinha logo de manhã, sentar você com a Bíblia e canetinhas coloridas e fazer a sua devocional e postar no Instagram para todo mundo ver, isso é novo, gente. Na história do Antigo Testamento, em 3/4 da história da igreja cristã, o povo de Deus cresceu como? Devoção pública. Culto público, dia do Senhor, assembleia solene, igreja reunida, ministro da palavra ensinando a escritura, músicas exaltando o Senhor.
confissões de fé e sacramentos e todas as coisas que tem no culto. Então perceba que o que nós fizemos hoje foi, nós pegamos algo bom, que é o fato de que você tem uma Bíblia em casa e pode lê-la no seu quarto, e que maravilha é isso. E nós mesmo meio que usamos isso para diminuir a importância do que acontece assim. Quando não estamos só eu e Deus, mas estamos nós e Deus. O povo de Deus reunido para celebrar o que Deus fez. O calvinista é alguém que tem uma elevada visão da importância desse encontro público. É impensável para um crente calvinista ser alguém que não tem amor pelo culto público. Alguém que trata o ir à igreja como algo opcional. Quando der eu vou. Faço minhas leituras bíblicas em casa. Vou ficar em casa hoje mesmo. Isso é impensável, gente. Porque há promessas da Escritura ligadas justamente a essa assembleia solene. Quando nós nos reunimos com esse povo, que é muito diversificado, e você se encontra com gente que é de um gênero diferente do seu, que tem 50 anos a mais, 30 anos a menos, gente que tem uma história de vida completamente diferente, gente solteira, gente casada, gente viúva, criança, senhoras, senhores. Essa diversidade fala do Evangelho. Quando você se reúne com esse povo que é muito diferente de você, e vocês se unem em torno do mesmo Senhor, da mesma fé, do mesmo batismo, da mesma comida santa, da mesma palavra, do mesmo Salvador, isso faz você crescer. Isso é um meio que Deus usa para fortalecer a sua fé. Não diga que você não precisa ir ao culto porque você lê sua Bíblia em casa. E ouve uns podcasts por aí. É com o povo de Deus reunido que o verdadeiro e maior crescimento espiritual se dá. Sim, mesmo com as dificuldades. Sim, mesmo com aquelas pessoas que você está meio... Obrigado. Percebe como isso é parte do crescimento? Tratar os problemas, resolver os problemas. O calvinista é alguém que tem uma visão elevada da importância do culto público no dia do Senhor. Inclusive, eu não vou entrar demais nisso, mas o calvinista, a doutrina reformada do culto, ela é essencialmente da doutrina luterana. Trocando em miúdos, a doutrina luterana vai dizer mais ou menos que o culto público pode ter qualquer elemento que a Bíblia não proíba. Se a Bíblia não diz que não pode, pode. Por exemplo, o uso das imagens que a Bíblia proíbe, então o luterano vai dizer, não pode ter imagens no culto. Botar uma estatuazinha aqui e ficar se dobrando ou coisa assim. Mas a nossa visão calvinista do culto não é essa. A nossa visão ela é de que só pode ter o que a Bíblia mostra que pode ter. Uma diz, pode tudo que a Bíblia não proíbe, luterana, e a calvinista diz, só podemos cultuar da forma que Deus deseja. Por quê? Porque Deus é tão maior do que nós. Deus é tão superior a nós. E nós ainda somos pecadores, que é impossível para nós adivinharmos o que Deus gosta ou não no culto. Então nós temos que ter um culto que é regulado ou dirigido ou descrito pela palavra dele. Deus diz como ele quer ser adorado. Esse é o resumo do culto calvinista. A gente tem divergências entre calvinistas sobre exatamente o que isso envolve, alguns detalhes mudam aqui e acolá, não vou entrar nisso. Mas o que todo calvinista concorda é Deus que diz do que ele gosta. Não é a gente tentando adivinhar. É Deus que diz. Eu gosto disso, eu quero assim, eu quero desse jeito. E a gente segue. Junto a isso, poderia fazer um ponto separado, mas vou fazer junto aqui, ao profundo entendimento de que a pregação no culto público é o grande instrumento de Deus para o avançar do seu reino. Sim, as nossas conversas evangelísticas são maravilhosas e ótimas, proveitosas, mas que o reino está avançando principalmente com o povo de Deus reunido e uma pregação expositiva da palavra de Deus. Deus falando por meio do seu ministro, do seu arauto, da sua boca. Há uma profunda teologia reformada da pregação. Se alguns irmãos quiserem estudar sobre o assunto,
Tem um livro do pastor Paulo Anglada chamado Vox Dei, a voz de Deus, que é uma teologia reformada da pregação, que é trazendo essa visão calvinista da importância da palavra. Justamente porque a gente, por causa do ponto anterior, nós entendemos que a palavra de Deus tem a primazia no culto público. Na pregação da palavra, as músicas devem estar de acordo com a palavra, as orações são baseadas na palavra, nós fazemos os sacramentos de acordo com a palavra. Tá bom? Então esse é um outro ponto importante. Então qual que é o nosso terceiro aspecto? Uma visão elevada do culto público. Quarto aspecto. Está conectado, mas não é a mesma coisa. O calvinista ele tem uma elevada visão da importância da igreja local, ou da igreja como um todo. Existe, irmão, uma eclesiologia calvinista. De novo, quando a gente fala nos famosos 5 pontos, na TULIP, nós estamos falando da doutrina da salvação, que é muito importante, claro. Mas também existe uma visão calvinista de como a igreja deve ser organizada e funcionar. Você sabia disso? Isso tem divergências também, mesmo entre calvinistas, algumas questões ligadas a governo de igreja, alguns detalhes ligados aos sacramentos. Verdade, há uma diversidade, mesmo entre os calvinistas, tenho que admitir. Mas o que você nunca vai encontrar é um calvinista verdadeiro que diga para você: na igreja não é importante não. Opcional. Ou um calvinista que diga para você: não, esse negócio de Santa Ceia, isso aí faz quem quer. Faz quem quer, quem não gosta não faz. Você nunca vai encontrar um calvinista que vai dizer: batismo é bobagem, isso é coisa do primeiro século. Hoje a gente tem outras formas de receber as pessoas. A gente pode divergir acerca de quem e quando deve ser batizado. Mas são divisões dentro do grupo. Mas todos nós temos uma elevada visão acerca da importância de você ser parte de uma igreja local, de você se identificar publicamente como um discípulo de Jesus Cristo, de você ter alguém a quem você presta contas, como supervisores da sua alma, gente que cuida de você. Nós calvinistas cremos que você tem que estar envolvido numa igreja local. Primeiramente, por causa do que eu mencionei no ponto anterior, para você cultuar publicamente. Tá, mas eu posso fazer isso só visitando. É verdade, pode. Mas vai além disso. Você precisa estar debaixo de um pastoreio formal. A Bíblia insiste no Novo Testamento, nós temos vários textos nesse sentido, em que Paulo, por exemplo, ele ia de cidade em cidade plantando igrejas e ajudando na escolha de presbíteros, de homens sábios na fé, que tinham a responsabilidade de cuidar do rebanho. Depois pega para ler, recomendo Atos capítulo 20, em que Paulo chama os presbíteros de uma cidade chamada Éfeso, justamente para lembrá-los da tarefa que eles têm de pastorear o rebanho. E Paulo fala para eles: eu estou indo embora, depois que eu sair vão vir lobos tentando devorar as ovelhas. Vocês fiquem atentos. Vocês protejam o rebanho. Vocês que são maduros e sábios na fé, protejam as ovelhas. Não se esqueçam de como eu ensinava publicamente, não se esqueçam de como eu ensinava de casa em casa, não se esqueçam de como eu admoestava pessoalmente com lágrimas. Não se esqueçam. E o ponto é esse mesmo. Você precisa, para o seu bem-estar espiritual, estar debaixo do pastoreio de gente que sabe diante de Deus que é responsável por você. Não adianta você fazer algo genérico e falar assim: não, eu sou ovelha de Cristo e um dia, se eu precisar de ajuda, eu procuro ajuda. Não, tem que ter gente te supervisionando. A palavra traduzida como bispo, ela é episcopos, ela significa literalmente alguém que está fazendo o que eu estou fazendo aqui agora. Olhando de cima, observando. Daqui de cima a gente vê tudo, vocês não sabem disso, né? Pastor Walker nunca falou para vocês? Pastor Walker daqui vê se você está no celular vendo o resultado do jogo do Flamengo. Pastor Walker, você sai para tomar água, ele vê e anota fulano uma vez. Se você vai na segunda, ele já manda daqui mesmo um WhatsApp pro diácono ali para vigiar. Não é isso, né, pastor? Mas fica a ideia. Quem sabe implemente, é só deixar um papel aqui, um bloquinho com a caneta.
Você volta assim, fulana, banheiro, 10 minutos. E vai. Brincadeira, gente. Não é esse tipo de supervisão, mas é o controle de o amor que vem do nome de Cristo. Eu te pergunto, você tem gente olhando para você? Se você desaparecer da igreja, vai ter alguém que vai te ligar? Ou vai na sua casa? Ou mandar um zap, que seja? Você tem alguém que, se você começar a levar uma vida se desviando do caminho do Senhor, indo em direção a um abismo, você tem alguém que vai lá te catar pelo cangote, puxar de volta e falar, você vai cair no abismo, vem pra cá. Tem alguém assim na sua vida? Eu espero que tenha. Porque isso é parte da vida cristã. E a ideia é que você cresça em maturidade ao ponto em que você vai ser essa pessoa que está olhando para as ovelhinhas mais novas. O calvinista ele tem uma profunda visão de que a igreja envolve esse cuidado mútuo. Esse cuidado mútuo se mostra no serviço cristão. Serviço cristão de várias formas, o pastoreio é uma delas. O serviço envolve músico, o serviço envolve servir mesas, o serviço envolve tantas e tantas coisas. Basta você olhar, por exemplo, as listas de dons do Novo Testamento. Mas o que é inaceitável para o calvinista é a ideia de que talvez você possa andar sem Jesus e seu povo, só com Jesus. Às vezes eu encontro isso. Não muito tempo atrás tive uma conversa com um casal, como tantos outros que eu vejo aqui, casal aí nos seus 20, quase 30, virada ali dos 20 para o 30. Chamando-os a vir à igreja, convidando-os a se tornarem membros da minha comunidade, da que eu pastorei. E eles falaram, pastor, a gente gosta tanto de ir pro clube no domingo de manhã, de acordar à tarde. A gente está bem com Jesus. A gente tem a Bíblia, a gente lê a Bíblia. A gente tem uns amigos que a gente se encontra na quarta-feira à noite para estudar a Bíblia juntos. A gente tem vida cristã. Hoje nenhum deles está mais na vida cristã. Eles foram gente que andou para longe. Eles não estavam debaixo dessa supervisão formal. Eles não estavam envolvidos numa comunhão diversificada, porque isso é muito importante. Quando jovens só tem contato com jovens, idosos só com idosos e assim por diante, você limita essa comunhão cristã a um grupo muito estrito. Isso não é saudável. Você precisa ter essa comunhão diversificada. A Bíblia fala sobre mulheres mais velhas ajudando mulheres mais novas. A Bíblia traz a ideia de crianças andando junto com adultos e perguntando sobre a fé cristã. A Bíblia traz isso tudo junto. Você precisa da vida da igreja, meu irmão. A ideia de um calvinista desigrejado, ela é um absurdo. A gente sabe que o movimento dos desigrejados é algo que tem crescido por aí, muitas pessoas que dizem que estão bem sem igreja, que na verdade estão até melhor. Eu garanto para você que não estão melhor. Talvez estejam mais felizes num certo sentido, porque vida de igreja às vezes tem suas dificuldades, concordo. Mas não estão melhor. Estão definhando. Como ainda tinha uma gordurinha, não morreram. Mas estão definhando sem a nutrição adequada do povo de Deus. Ao contrário do que os adversários do protestantismo afirmam, nós não somos contra a igreja. Nós somos extremamente firmes em defender a importância da igreja. O que a gente não faz é equalizar isso com a igreja romana. Mas nós cremos que a igreja é importantíssima para a nossa saúde espiritual. Esse era o quarto ponto. Quinto, o calvinista tem uma visão elevada da obra missionária. Certeza, pastor? Não sei não, viu? Sei não. Porque se tem predestinação, né? É sempre a pergunta que você escuta. Se Deus já predestinou, por que enviar missionário? Por que evangelizar? Porque Deus mandou. E porque Deus quis que assim que os seus eleitos serão chamados, assim que os seus eleitos espalhados pelo globo, pelas nações, das montanhas do Nepal, à floresta amazônica, das ilhas do Pacífico Sul, aos desertos africanos, o seu povo vai ser chamado por meio da evangelização, por meio da pregação da palavra. E é assim que a gente vai.
E, queridos, talvez vocês tenham essa noção deturpada de que calvinistas não evangelizam, de que calvinistas não fazem missões. Isso é um absurdo, isso é errado. Isso não é verdade historicamente. Na história, os calvinistas têm enorme fervor missionário. Você sabia, por exemplo, que o próprio Calvino enviou missionários para o Brasil? Alguns de vocês conhecem a história de quando alguns huguenotes vieram à região do Rio de Janeiro e teve toda aquela tragédia da Guanabara. Procura para ler sobre isso depois, tem vários artigos muito bons. Foi um tempo em que alguns franceses tomaram dos portugueses um pedaço do nosso país e eles pediram para que Calvino enviasse gente para cuidar da vida espiritual. E ele fez. Lá de Genebra era uma espécie de celeiro de missionários. Muitas igrejas protestantes ao redor da Europa enviavam seus jovens, seus vocacionados para Genebra. Lá eles eram treinados e enviados como pastores, plantadores de igreja, missionários, de volta para suas regiões, a fim de levar a palavra de Deus. Um dos lemas comuns era: mande-nos madeira e nós devolveremos flechas. A ideia era: manda pra gente os seus jovens, os seus homens vocacionados, nós vamos talhar essa madeira em flechas para você. E muita gente alcançou a Europa a partir do centro calvinista de formação de pastores, por assim dizer. Não tinha esse nome. Mas vai além disso. A tradição reformada na Holanda, a tradição reformada na Escócia, os norte-americanos, muitos e muitos missionários de linhagem calvinista foram enviados da América do Norte para a América do Sul. De várias tradições evangélicas hoje no nosso país, foram plantadas por pastores de orientação calvinista, não somente, mas também. E hoje, igrejas calvinistas fazem muitas missões. Por exemplo, eu posso falar da minha denominação só como um exemplo, tá? Não é para exaltar a minha, não é isso. Mas um exemplo. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a minha denominação, quase 50% de toda a arrecadação que a nossa denominação faz é usado para as juntas missionárias. Tanto para a Junta de Missões Nacionais, quanto para a Agência de Missões Transculturais. Isso não é a exceção, isso é a regra. Nós confiamos no que Deus disse acerca de alcançar as nações. Então esse é o quinto aspecto que deve marcar a vida de um calvinista. Se você gosta de calvinismo, se você gosta de estudar essas coisas, você deve estar indo por esse caminho também, ou você deveria estar indo por esse caminho também, de ter um zelo inflamado por alcançar as nações. A começar dos seus vizinhos, a começar de quem está na sua família, de quem está perto e de quem está longe. Sexto aspecto. O calvinista tem uma visão elevada de Cristo, sua pessoa e os seus ofícios. De novo, poxa vida, mas algum crente não tem? É verdade, muitos diriam que sim, mas na prática, muitas formas de viver e ser igreja acabam retirando o foco de Jesus Cristo. Por exemplo, é muito comum você ir a um culto público numa igreja evangélica qualquer e Jesus não ser nem mencionado. Na pregação, o pastor prega e Jesus Cristo nem aparece. Às vezes o pastor consegue pregar em textos acerca de Jesus e não falar de Jesus. Você já viu um negócio desse? Eu vou dar um exemplo, vai ser um pouco cringe, tá, para você. Talvez você sofra com isso. A famosa pregação lá, a famosa passagem de Marcos capítulo 2, onde um homem paralítico é levado até Jesus. Lembra dessa história? Os amigos fazem o quê? Eles abrem o telhado, não era alto como esse. Acho que esse é bem difícil daqui de cima, era mais baixo. E o paralítico é içado até Jesus Cristo, que fala o que para ele? Alguém lembra? Vocês leram a Bíblia já? O que ele fala? Ele fala, tá curado, é isso que ele fala? Teus pecados estão perdoados. E aí começa um burburinho. Por quê?
Porque aqueles homens, os adversários de Jesus que estavam por lá, começam a falar assim, quem que esse cara acha que é? Não é possível. Esse cara acha que é o quê? Isso é blasfêmia. Já estão pensando em matá-lo. Por que Jesus falou aquilo? Se você acompanha a sequência do Evangelho de Marcos, você vai ver um crescimento muito interessante. Jesus vai cada vez mais mostrando a sua autoridade. Ele mostra a sua autoridade sobre as enfermidades, curando várias enfermidades. Ele mostra a sua autoridade sobre os demônios, expulsando-os com facilidade. E chega nesse momento da história, algo novo aparece. E ele fala que ele tem autoridade para perdoar pecados. Isso é um choque para todo mundo. Todo mundo fica besta com aquilo. Depois Jesus fala, quer que eu cure também? Eu curo. Vai, pega aí tua cama e anda. Ou seja, esse é um texto projetado para fazer você, leitor, ter a mesma reação que o pessoal teve no final do texto. Está em Marcos 2. Veja qual foi a reação do pessoal. Abre sua Bíblia, vai. Dois, 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E qual que é o resultado disso? É o que está no verso 12. Então ele se levantou no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo o quê? Nunca se viu nada igual. Jamais vimos coisa assim. Ou seja, tudo isso que acontece em Marcos 2, de 1 a 12, é acerca de glorificar o nome de Jesus Cristo. De nós começarmos a perceber, enquanto leitores, o que aquela turma finalmente estava acordando para ver. Que Jesus Cristo, ele não é simplesmente um milagreiro. Que Jesus Cristo, ele não é simplesmente um exorcista ambulante, embora ele fizesse essas coisas. Mas que esse homem, ele veio para perdoar pecados. Uau! Isso deve criar um sorrisão na sua boca. Então por que toda vez que o povo prega esse texto aqui, a pregação é acerca dos amigos que levaram o paralítico? Já ouviu isso, não ouviu? O povo prega isso aqui e fala, seja que nem esses amigos, vença as barreiras, leve os seus paralíticos a Jesus. O pessoal pega um texto como esse, que é acerca de Jesus Cristo, e faz dele um texto acerca dos amigos do paralítico. Esse é um exemplo. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo, gente. O culto que só é possível pela intermediação de Jesus Cristo em nossas vidas. Muitas e muitas vezes ele não tem Jesus Cristo, ou tem nominalmente. Mas a ênfase calvinista é em apontar para Jesus Cristo e sua glória, sua obra, sua pessoa, em toda a pregação, em todo culto. Por isso que nas escolas de pregação calvinista nós sempre enfatizamos a pregação cristocêntrica, que traz glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós afirmamos toda a tradição acerca da pessoa de Cristo, totalmente Deus, totalmente homem. Calvino foi um teólogo que trouxe um maior desenvolvimento de um aspecto doutrinário que já existia antes, mas ainda não tinha sido muito desenvolvido, que é acerca dos 3 ofícios de Jesus. Sabe quais são os 3 ofícios de Jesus? Ele é profeta, sacerdote e rei. E foi o próprio calvinismo que trouxe o maior desenvolvimento desse entendimento. Então, esse é mais um aspecto que eu queria trazer para vocês. Uma visão elevada e um foco em Jesus Cristo. E uma objeção que vem aqui sempre é, tá, mas e o Pai e o Espírito? Eles são glorificados também. Mas o foco do ministério do Espírito qual que é? Como ele próprio fala. Jogar luz sobre Cristo. O próprio ministério do Espírito, conforme a Bíblia nos descreve no Evangelho de João e tantas outras passagens, é iluminar, é um holofote, exaltando o nome do Filho encarnado. Vamos para a última? Essa última ela vai ser um pouquinho mais longa. Vocês estão muito pacientes comigo hoje, eu agradeço. Mas a gente tem aí uns 15 minutos pela frente. Coragem, vai. O calvinista é alguém que tem uma visão acerca da vida como um todo, uma cosmovisão que engloba todos os aspectos da existência humana.
Um teólogo chamado Hesselink, ele diz o seguinte: em contraste com a busca do luteranismo por um Deus gracioso, ou com o interesse do pietismo pelo bem-estar da alma do indivíduo, ou com o alvo wesleyano da santificação pessoal, o interesse final da tradição calvinista transcende o indivíduo e a sua salvação. O interesse vai além até mesmo da igreja, o corpo de Cristo. É uma preocupação com o cumprimento da vontade de Deus nos campos mais amplos da vida, no Estado, na cultura, na natureza, no cosmos. É por isso que quando você pega o livro do Abraham Kuyper, chamado Calvinismo, para ler, e você obra e fala, ué, cadê a Tulip? Não está lá. Porque é um livro que vai ter capítulos como uma visão calvinista da arte, uma visão calvinista do Estado e da política, uma visão calvinista da ciência. Todas essas coisas juntas, todas essas coisas vistas diante da obra de Deus. A nossa produção cultural deve glorificar a Deus, e isso é muito forte na nossa tradição calvinista. A nossa produção cultural, ela deve ser feita a partir da maneira bíblica de enxergar o mundo. Quando eu falo de produção cultural, não pense somente em arte, tá? Arte também. Música, literatura, eu mesmo escrevo uns livros de ficção por aí. Todas as formas da arte, mas não somente arte. Nosso desenvolvimento tecnológico é cultura. Ele deve ser feito para a glória de Deus. Nosso urbanismo é cultura e deve ser feito para a glória de Deus. Nossos sistemas educacionais são cultura e devem ser pensados para a glória de Deus. Nossos parques, nossos esportes, nossos espaços públicos, nossas carreiras, tudo isso tem que ser submetido à direção de como Deus fala que o mundo funciona, como Deus disse que o mundo deve funcionar. Todas essas coisas podem e devem ser pensadas a partir de uma cosmovisão bíblica. E o calvinismo, mais do que qualquer outro sistema teológico, tem dedicado muito esforço, muita pena, muita tinta, muito papel para desenvolver isso. Procure por aí, você encontra inúmeros livros falando, por exemplo, de uma visão bíblica da arte, uma visão bíblica do esporte, uma visão bíblica da ciência, uma visão bíblica de todas essas coisas. Por que a gente enfatiza isso tanto? Porque nós insistimos que o mandato cultural, que a ordem que Deus nos deu de cultivar e guardar este mundo, ela segue viva. E que, apesar da queda ser tão séria, Deus continua dotando a humanidade da capacidade, em algum nível, de fazer o bem. Isso é o que a gente costuma chamar de graça comum. Já ouviu essa expressão? Ela é muito importante no sistema calvinista. Graça comum diz respeito ao fato de que Deus não é bom apenas para os crentes. Para nós cristãos que conhecemos a salvação em Cristo, nós temos algo incomparável que ninguém mais tem. Entretanto, os descrentes recebem boas dádivas da mão do Senhor também. Quero mostrar para vocês 3 grandes áreas em que isso acontece. A primeira delas é em que Deus refreia o mal nesse mundo. O mundo não é tão mal quanto poderia ser, por quê? Porque mesmo nas estruturas da vida humana, fora da igreja, Deus bota limite na gente. Exemplo, Romanos 13, vem comigo. Esse é o mais conhecido. Romanos 13, 1 em diante, que fala sobre o Estado, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, terás louvor dela. Visto que a autoridade é o quê? Ministro de Deus para o bem de quem? Para o nosso bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. A gente não vai ter uma discussão enorme sobre teoria calvinista do Estado, mas saiba que ela existe.
Tem muitos pensadores calvinistas na história que escreveram livros profundos e grandemente influentes acerca desse assunto. Samuel Rutherford, Althusius, o próprio Calvino, que começou sua carreira como jurista, escreveu muito sobre o papel do Estado, o já mencionado Abraham Kuyper. Então tem muito calvinista escrevendo sobre o assunto. Eu só quero notar uma coisa aqui, que uma das maneiras que Deus não permite que esse mundo seja tão ruim quanto poderia é por meio de dar autoridades ao povo. Sim, é verdade que às vezes autoridades e mesmo que são um problema, reconheço isso. Mas o princípio geral segue valendo. O fato de que existe alguém com o poder da espada, em alguma medida, inibe o mal. Ah, mas continua tendo crime na cidade? Continua. Ah, mas continua tendo corrupção? Continua. Você acha que ia ser menos se não houvesse autoridade? Você acha que ia ter menos crime se não houvesse polícia? Você acha mesmo? Você nunca foi criança, não? Nunca foi impedido de fazer algo sempre pela simples realidade de que você sabia que a professora está olhando e que sua mãe vai chegar em casa a qualquer momento? Você sabe que é assim. Então é uma das formas que Deus bloqueia o mal. Tem outras. Gênesis 6 é outra forma que Deus trava um pouco o avanço do mal. Gênesis 6 é no momento em que Deus está contando sobre o que leva ao dilúvio. No verso 3 ele diz: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Quando você lê o início do livro de Gênesis, você vê que aqueles homens primeiros, as primeiras gerações, eles viviam muito mais do que nós vivemos. A Bíblia fala de gente vivendo 600, 700 anos e assim por diante. Só que quando chega esse momento em que a terra está tão corrompida que Deus resolve fazer o dilúvio, uma das medidas que Deus fala é: eu vou diminuir a coleira dessa turma. Eu vou montar essa turma na coleira curta. Esse cachorro bravo não pode andar sem guia, não. 120 anos é o limite. E você sabe que a grande maioria das pessoas não chega nem perto disso. Por que Deus fez isso? Para diminuir o alcance da nossa maldade. Se tem gente que já faz tanto mal vivendo 50, 60, 70 anos, imagina vivendo 500 anos. Imagina vivendo 400, 600 anos para fazer o mal, para desenvolver os seus impérios do crime. É misericórdia de Deus diminuir o tempo de vida da humanidade. O nosso mundo seria muito pior de viver se as pessoas pudessem viver tanto assim. Duas maneiras que Deus refreia o mal. Tem outros textos, vamos avançar. Outra coisa que Deus faz para os ímpios também é dar boas dádivas. Mateus 5. Isso também é graça comum. (43), tá? Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ah, tá bom, Jesus, vou fazer, né? Já que Jesus falou, a gente faz, né? Não queria muito, mas faz. Mas qual que é o incentivo que Jesus nos dá para fazer isso? Olha que coisa linda, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. Para você ficar parecido com Deus. Porque Ele faz nascer o seu sol. É muito lindo falar isso, né? O sol dele. Ele faz nascer o sol dele sobre quem? Sobre maus e bons. E vir chuva sobre justos e injustos. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Deus faz coisas boas até para quem o odeia. Deus faz coisas boas para aqueles que cospem na palavra dele. Deus faz coisas boas para aqueles que xingam o nome de Jesus. Deus faz coisas boas até para eles. Exemplo, sol e chuva. O descrente também desfruta de um dia gostoso de sol no parque ou na praia ou no açude velho. O descrente também tem uma chuvinha gostosa caindo na sua plantação.
não é só o crente. Tá vendo que a Bíblia insiste que Deus dá coisas boas para os descrentes? Outro exemplo, esse aqui é meu favorito. Atos 14. Isso aqui é Paulo numa das suas viagens missionárias. Olha a estratégia evangelística dele. Isso aqui acontece numa cidade chamada Listra. É a partir do verso 8, eu não vou ler tudo. Ele está em Listra e havia um homem aleijado, paralítico de nascimento. Paulo faz uma cura, ele fica em pé, o pessoal fica confuso com aquilo, o pessoal acha que Paulo e Barnabé são deuses. Para fazer um negócio desse tem que ser deuses, né? Acham que são Júpiter e Mercúrio que desceram à Terra. Tá aí no verso 12. Não eram humanos. Aí a coisa fica tão fora de controle que o sacerdote do templo de Júpiter já vem trazendo bicho para fazer sacrifício. Tem certeza que são deuses. Verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Então falando o seguinte, gente, para de loucura. A gente veio aqui justamente para vocês pararem com essa idolatria, não para vocês continuarem. Nós queremos que vocês conheçam o Deus verdadeiro, o Deus que fez tudo o que existe. Ele tem deixado vocês andarem nas trevas, mas mesmo deixando andar nas trevas, ele tem se mostrado para vocês. E olha no verso 17 quais são os exemplos que Paulo dá. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem para vocês. Olha que coisa ousada que Paulo está dizendo. Que Deus faz o bem para os descrentes, para os idólatras. E aí ele dá alguns exemplos. Alguns são parecidos com o que Jesus deu. O que ele fala? Dando-vos dos céus chuvas, estações frutíferas. Descrente come fruta gostosa também? Ou só crente? Hoje, por exemplo, no meu almoço tinha caju lá, cortadinho. Caju é bom demais, né? Só que tinha uma plaquinha lá, só cristão pode pegar caju. Tinha essa plaquinha? Não tinha, né? Porque todo mundo pode pegar caju gostoso. É presente de Deus para a humanidade. É uma prova de Deus para o descrente da bondade dele. Agora, o final desse versículo me deixa um pouco nervoso. Enchendo o vosso coração de fartura e de... Peraí. O que Paulo está dizendo que Deus enche o coração do descrente de quê? Ele está dizendo assim, a alegria está no coração de quem não conhece a Jesus. Não é isso que ele está dizendo? Não sou eu, Paulo disse. Paulo está dizendo que todas as alegrias que o descrente experimenta foi Deus que deu para ele. É um pouco chocante ouvir isso, porque a gente tenta evangelizar dizendo, venha para Jesus para você ser feliz. E aí você vai para Jesus, a vida fica mais difícil às vezes, não fica? Não fica menos feliz. O que a gente devia fazer como Paulo dizer, você tem experimentado da alegria que Deus te dá em tantas formas, no filho que você tem, na satisfação no seu emprego, na comida gostosa, nas férias maravilhosas, no sol bonito. Foi Ele que te deu isso. Está na hora de você conhecê-lo. Então perceba que Paulo está dizendo que Deus dá coisas boas para os descrentes. Isso é graça. Ele não era obrigado a fazer isso, era? Mas Deus tem se mostrado para com os descrentes. E o cristão é alguém que reconhece isso, gente. O cristão é alguém que anda por esse mundo e reconhece que a bondade de Deus está em todo lugar. Pelo menos o cristão calvinista enfatiza isso. Que quando eu ando pela minha cidade, que quando eu trabalho na minha empresa, que quando eu visito um parque, uma praia, eu posso ver evidências para todo lado disso aqui. Do Deus bom que encharca esse mundo com a sua bondade. A gente acredita na depravação total. E ela significa que o homem é incapaz de sozinho chegar a Deus. Mas a gente também acredita nisso aqui. Que aonde eu olho eu vejo sinais, não só da criação de Deus, mas da ação providencial maravilhosa dele no coração das pessoas. O fato de que o descrente não reconhece isso é pecado. Mas ele recebe isso. E tem mais. A Bíblia nos mostra que Deus capacita os descrentes a grandes coisas.
Você já viu um filme chamado Amadeus? É um filme antigo, só eu e o Pastor Walker estávamos nascidos quando ele saiu desse grupo aqui. Amadeus é a história de um grande musicista chamado Amadeus, esse é o primeiro nome. Qual é o nome que ele é famoso? Mozart. E a história ela é contada por um outro pianista, um outro compositor chamado Salieri, um homem que teme a Deus. E a crise do coração de Salieri é justamente o fato de que ele que ama o Senhor é um bom musicista, é criativo, é capaz. Mas uma coisa é você ser bom, outra coisa é você ser Mozart. E Mozart é um homem que zomba do Senhor, mulherengo, festeiro. E a crise é porque ele recebeu do Senhor essa capacidade maravilhosa. E a gente tem essa crise às vezes também, né? Por que descrentes recebem da mão de Deus? E às vezes a gente limita isso a dinheiro, sucesso financeiro. Pensa mais amplo. E pensa mais amplo do que saúde também. Por que às vezes descrentes têm vidas mais tranquilas? Parecem ter capacidades intelectuais, artísticas, relacionais, melhores do que as nossas? Porque Deus é bondoso para com toda a humanidade, e Ele faz isso. É muito interessante quando a gente vê em Gênesis 4, e a gente está indo para o final já, mas que você abrisse comigo em Gênesis 4. Talvez você se lembre que Caim era do maligno, primeiro assassino da história humana. Ele teve alguns filhos que todos odiavam ao Senhor, seus descendentes. Gênesis 4:19 conta a história de um dos seus descendentes chamado Lameque. E Lameque teve uma ideia que vem ecoando em toda a humanidade. A Bíblia diz: Lameque tomou para si 2 esposas. Foi ele que começou com esse negócio. Lameque tomou para si 2 esposas. Por quê? Porque ele quis. Ah, mas Deus disse que não pode, mas ele quis. Descendente de Caim. Tomou para si 2 esposas, o nome era Ada e a outra era Zilá. Só que olha o que acontece. Ada deu à luz a Jabal, ou seja, um filho de Lameque, esse homem perverso é Jabal. E o texto bíblico nos diz que ele foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Que interessante. Quem que foi o homem que começou na história humana o desenvolvimento da arquitetura, por assim dizer, primitiva de construir tendas e da pecuária? Em vez de simplesmente, quando precisa de comida, você sai e pega um bicho por aí, mas criar um negócio consciente de pecuária. Quem que foi? Filho de Lameque, descendente de Caim, um descrente. Ele tinha um irmão. Qual que era o nome do irmão dele? Verso seguinte, o nome do seu irmão era Jubal, e ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Opa! Quem que foi que desenvolveu a ideia de que você pode pegar cordas tensionadas, organizá-las e tocá-las e fazer música? Quem que foi que pensou que você pode pegar um tubo e soprar nele, e se ele tiver furos, e você muda os dedos de posição e muda a nota? Como será que ele pensou nisso, né? Eu acho que ele devia ter pego uma Coca-Cola de vidro e ficou soprando, sabe quando você fica assim em cima? Aquele barulhinho? Algo assim. Mas perceba que quem desenvolveu instrumentos musicais foi filho de Lameque, descendente de Caim, um homem perverso. E da outra esposa dele, Zilá, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Pelo outro lado, surge um cara que percebe e desenvolve algo que é essencial para a civilização humana, que é a metalurgia. Pegar bronze, pegar ferro, trabalhar, fazer instrumentos cortantes. Ou seja, todas as vezes que você faz um churrasquinho, usa metal para cortar carne de gado, ouvindo uma musiquinha, você devia ser grato a Caim e seus filhos. Não, tô brincando, né? Caim e seus filhos. Mas a quem que você devia ser grato? Ao Senhor que dotou até mesmo descrentes da capacidade de desenvolver cultura. O desenvolvimento cultural não é restrito ao povo de Deus, ele é parte da graça comum. É Deus quem dá a capacidade criativa e intelectual para pessoas desenvolverem ciência, arte, educação e tantas outras coisas que beneficiam todos nós, inclusive a nós, povo de Deus. Hoje eu vim num tubo de metal
com mais umas 120 pessoas lá de Brasília. A gente subiu a 10 mil metros de altitude. E a gente é movido por microexplosões. Coisa de maluco. Mas eu vim, é bem mais rápido do que vir de jegue ou qualquer outra coisa para pregar para vocês. Vim em 2 horas. É dádiva de Deus para a humanidade a capacidade de pensar em algo assim. Foi Deus que ensinou o homem acerca do motor a combustão. Foi Deus que ensinou o homem as regras da aerodinâmica. Foi Deus que ensinou o homem a lidar com a energia nuclear. Foi Deus que ensinou o homem sobre o DNA. Foi Deus que ensinou o homem a tecnologia de gravação. Foi Deus que ensinou o homem como domar a eletricidade. Foi Deus que ensinou ao homem como fazer transmissões. É tudo dádiva de Deus para a gente. É verdade que muitas vezes esses homens e mulheres fazem isso em rebeldia a Deus. Mas não muda o fato de que foi Deus que deu para eles a capacidade. Então, uma visão calvinista dessas coisas é o que permite que nós tenhamos uma tradição que examina profundamente a ciência, a arte, a tecnologia, todos os aspectos da cultura humana. Então, o calvinista é alguém que tem uma paixão por examinar a vida como um todo, e não somente a vida em sua espiritualidade. Nós amamos a espiritualidade, mas nós queremos ver a vida como um todo. Não é acerca só do que eu faço na minha vida secreta, em oração com Deus. Também não é somente acerca do que eu faço com vocês quando estamos cultuando juntos. Mas é acerca de como eu desenvolvo minha arte, minha ciência, meu trabalho. É acerca de como eu me locomovo para o trabalho e de volta. É acerca do que eu faço com a minha família. É acerca do que eu faço no intervalo da hora do almoço, quando eu ligo meu Netflix para assistir um episódiozinho, ali naqueles minutos que eu tenho. É tudo isso para a glória de Deus. Quer ler mais sobre isso? 3 dicas. Calvinismo, do Abraham Kuyper, editora Cultura Cristã. Tem um artigo do pastor Valdeci Santos que se chama Quem é Realmente Reformado? Só botar isso na internet, quem é realmente reformado, Valdeci Santos, você encontra, ele traz esses, não os mesmos, mas vários desses elementos que eu trouxe. E um livro que se chama O Senhorio de Cristo, do Verne Poitras, editora Monergismo. E um livro chamado Amando a Deus do Mundo, do Heber Campos Júnior, editora Fiel. Esses livros vão tratar essa questão de como a forma calvinista de ver enxerga o mundo todo. Agradeço a vocês pela atenção. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque o Senhor nos dá em Cristo todas as coisas. E porque nós temos na Tua Palavra uma visão de mundo que engloba a nossa existência completa, de nascimento a túmulo, passando pelos sofrimentos e alegrias, passando pelo trabalho e pelo lazer, passando pelo crescimento, pelo fracasso, passando pelo serviço cristão e o serviço na praça. Te louvamos, Senhor, porque este mundo está cheio da Tua dádiva e o Senhor brilha de muitas formas. Louvado seja o Teu nome, em Cristo. Amém. Deus os abençoe.